chegamos para o nosso Espaço VIP de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, nesse período de Páscoa nós vamos fazer um programa especial voltado para essas comemorações. Tem matéria sobre os benefícios e os malefícios do consumo do tão esperado chocolate de Páscoa. Nós vamos conhecer a história da Páscoa de um olhar um tanto quanto diferente. E tem ainda uma matéria especial com o ator global Thiago Lacerda. E para nós começarmos o Espaço VIP de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a história da Páscoa. Como tudo começou, a sua simbologia. Vamos conferir agora? Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. A Páscoa é uma festividade importante para os cristãos. Refere-se à passagem para os novos tempos. É tempo de nova esperança. De fato, como diz a própria palavra, Páscoa significa passagem. Então, na nossa vida, nós presenciamos muitas, eu diria, Páscoas durante a nossa existência humana. Presenciamos a Páscoa, o acontecimento que acontece também todos os dias na natureza. Basta a gente olhar, depois de um dia, a certeza de uma noite, depois de uma noite, a certeza de um dia. É uma Páscoa. Celebramos as 4 estações do ano. A natureza também celebra a sua Páscoa. Em breve, agora nós acabamos o verão, aí o outono, depois todas as folhas caem, parece que toda a natureza está triste, vem a primavera e a explosão. Então eu diria, para nós, como você diz, a Páscoa cristã é o grande acontecimento da nossa vida cristã. É quando nós celebramos o triunfo, a vitória de Cristo das trevas, que ele sai para a luz. É o triunfo da vitória da vida sobre a morte. E é eu diria assim, o eixo. Toda a razão, toda a vida cristã está centrada neste mistério. É a celebração da paixão, da morte e ressurreição do Senhor. A história da Páscoa, da Semana Santa e de todo o contexto que envolve esse período, independente de cada religião, cada um de nós conhecemos de alguma forma. Mas você conhece o significado dos símbolos que fazem parte dos rituais da Semana Santa até chegar o domingo de Páscoa? Você sabe por que presenteamos os nossos entes queridos com ovos de chocolate? Por que se come peixe na Sexta-feira Santa? Ou porque o coelhinho é o símbolo mais conhecido nessa época? Não sabe? Então vamos acompanhar. Vamos começar no Domingo de Ramos, que as pessoas trazem, é um hábito trazer palmas, ramos verdes, para significar, como nós sempre sabemos, quando existe uma maratona, recebe-se o louro da vitória. Então a palma significa o quê? Exaltação, reconhecimento daquele que de fato a gente proclama o senhorio. E por que verde? Para simbolizar, nós cristãos somos pessoas que temos que ter diante de nós a presença marcante da esperança. É que as iniciais de peixe no início do cristianismo é a palavra de Cristo. Então, nós sabemos e conhecemos pela história a perseguição romana sobre os cristãos, e uma das maneiras que eles usavam para se identificarem era o peixe, que seriam as iniciais em grego, que forma a palavra Cristo. E também que tem o simbolismo, quando Jesus, na multiplicação dos pães, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Eu diria que nós sempre vamos fazer o momento celebrativo do Círio, é no Sábado Santo. E no Círio é aquela grande vela que traduz para nós aquilo que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. É o Cristo morto que está vivo, o Cristo que está na escuridão da sepultura e ressurge para a vida, para a luz.
O ovo de Páscoa representa o nascimento e a vida. Presentear com ovos era um costume antigo entre os povos do Mediterrâneo. Durante as festividades para comemorar o início da primavera, a época de plantar, os ovos eram cozidos, pintados e presenteados para representar a fertilidade e a vida. O ovo fabricado de chocolate virou uma tradição de presente no domingo de Páscoa. O coelhinho de Páscoa representa o animal que produz em grandes ninhadas e representa o nascimento, a vida. Tornou-se símbolo de fertilidade. Está relacionado às festividades da Páscoa por representar a esperança de vida na ressurreição de Jesus Cristo. Mas apareceu um anjo bem legal e falou assim: não tenha medo, Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. Eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até quem não gostava de Jesus aprendeu que era Deus. Essa é a história da Páscoa. Uma história de amor do nosso Deus, que entregou o seu Filho Jesus porque Ele ama a gente. Ele ama a mamãe, papai, a vovó, ele ama todo mundo. E ele prometeu que um dia vai voltar e sempre cuidar da gente. Bacana mesmo, hein? Mas independente da religião, o mais importante é que este é um momento de reflexão. Realmente um momento de renovação, para conhecermos melhor quem somos nós como pais, mães, filhos, enfim, é o momento de parar e refletir. E claro, com a Páscoa batendo em nossa porta, eu não ia deixar vocês sem uma opção de decoração para tão esperada mesa, seja ela de almoço ou até mesmo de jantar, para celebrar com toda a família. Você sabe como montar uma mesa especial para essa data? Não? Então vamos conferir. Começarmos, nós vamos acompanhar a montagem de uma mesa um tanto quanto informal. Sabe aquela mesa para receber família grande, muitos amigos, e os objetos, muitos deles, nós temos em casa e podemos utilizar para fazer aquela linda mesa no domingo de Páscoa. Lori, são muitas as opções, na verdade, né? A gente já tem uma mesa aqui praticamente montada, que é aquela mesa que a gente consegue receber a família grande, bastante amigos, enfim, né? Uma mesa mais informal mesmo, né? O que a gente tem aqui? A gente pode usar produtos que tem em casa? Como é que tá essa situação aqui? Explica um pouquinho pra gente. A gente pode estar utilizando o que a gente tem em casa, no caso assim, ó, um prato de bolo, a gente pode usar ele para fazer um ninho, já para fazer o centro de mesa, enfeitar, né? Podemos até pegar um galinho seco para fazer a árvore de Páscoa, colocar os coelhinhos e as casquinhas, né? E para montar a gente pode estar usando os americanos, trilhos. Isso, na verdade, são os próprios pratos que temos em casa, né? Na verdade, não precisa ser uma coisa muito certinha. Quanto mais colorido nessa situação, mais bacana. É mais ou menos isso, Lori? Sim, quanto mais colorido, mais bonito. Porque a Páscoa, ela é mais colorida, né? Então, quanto mais cores adicionar na mesa, mais bonito ela vai ficar. E, né, bacana, inclusive aqui a gente vê que as cores são realmente bem variadas, né, Lori? Tem desde o branco, rosinha, passa por um lilás, isso não tem muito mistério, é mais ou menos do gosto de cada um, é isso? Sim, é o gosto de cada um. Às vezes quem tem, tipo, meninos em casa vai preferir trocar o cor-de-rosa pelo azul, que também fica bonito. Pode estar trocando e fazendo a mistura de cores. E nessa situação aqui, por exemplo, Lori, agora eu quero, são produtos que a gente realmente tem em casa, mas eu quero dar uma acrescentada, né? Eu quero trazer uma coisa diferente, que a gente sempre gosta de novidades, na verdade, né? Eu quero trazer uma coisa diferente. O que tem de novidade? Novidades são os americanos, ó, que ele já vem com o desenho de ovinho de Páscoa, né? Tem os ovinhos que a gente consegue estar utilizando na decoração para até pendurar, deixar mais bonito, ficar com um tom mais pascualino.
E a gente pode usar as casquinhas como decoração, casquinha, palha. Muitas famílias acabam fazendo o jantar e não o almoço, né? Inclusive dá para pôr velinhas, né? Porque daí como acaba sendo a parte noturna, a gente dá para fazer um diferencial também nesse sentido, né? Sim, tu pode estar substituindo, aonde que tu coloca um ovinho, uma casquinha, tu pode estar botando a vela, né? E deixando com uma cara mais noturna, assim, mais chique um pouco, né? Certo. Bacana. Então, dá para fazer uma mesa bem legal com o que a gente tem em casa e com algumas novidades e mesclando um pouquinho, né, Lori? Sim, colocando de tudo um pouco para ela ficar mais bonita, né? Na verdade, misturar o que a gente já tem e acrescentar uma coisinha nova é sempre bom, né? Agora chegou a hora da montagem de uma mesa sofisticada, rica em detalhes. Lori, o que a gente tem? Acabamos de apresentar uma mesa informal para poder utilizar produtos que temos em casa, enfim, né, para receber família grande, para receber muitos amigos, enfim. Não que essa opção aqui não possa, mas aqui a gente tem muitos detalhes, enfim, né? O que a gente pode, de que forma que a gente pode montar uma mesa rica nesse sentido, Lori? A gente pode colocar uma toalha, usar os americanos, que já fica uma coisa mais diferenciada do que aquela que a gente já viu que é mais informal, né? Pode ir colocando, usar um suplá também, de preferência, né? Colocar um suplá, que ele já vai dando um ar mais formal para a mesa. Bacana. Vou colocar os pratos, né? E aqui a gente tem os guardanapos, que já estão montados. E se eu quiser deixar ele com uma cara mais de Páscoa, eu posso estar colocando um coelhinho. Na verdade, mais acessórios para representar a data, né, Lori? Isso mesmo. Na verdade, a gente substitui o que já tem por um acessório que vai representar o que é a Páscoa. Né? Isso, né? Como eu vou fazer uma opção mais formal, eu posso estar usando 2 taças, né? Certo. Colocando umas velas pela mesa. E posso estar colocando, espalhado pela mesa, alguns ovinhos, né? Para dar um ar mais de Páscoa na mesa. Essa daqui é uma mesa que não é para pôr toda a alimentação aqui. O que a gente pode fazer? De repente, pôr uma mesa na lateral para pôr a comida, enfim. E aqui tá mesmo só para confraternizar, né, Lori? Isso mesmo. Pode estar usando um aparador, né? Para colocar essa linha da comida e deixar essa mesa enfeitada para receber os amigos e familiares. Certo. Aqui, então, a princípio seria mais ou menos isso, Lori. A gente começa, então, com as toalhas americanos. Toalhas dos americanos, coloca um suplá para dar um ar mais sofisticado, né? Escolhe o prato da preferência da pessoa e ela pode estar colocando um coelhinho para dar um enfeite na mesa, assim. Inclusive, eu quero um vaso de flor, eu posso fazer como na outra situação que tínhamos os galinhos secos com os coelhinhos, dá para fazer também mais ou menos uma situação aqui para incrementar e ficar um tanto mais colorido, porque apesar dela ser sofisticada, também pode ter um colorido, né, Lori? Pode estar usando ele, se queres fazer de uma forma mais formal, usar 2 ou 3 tons, né, para fazer nessa mesa diferente da outra que é toda colorida, né? Certo. Mas pode estar usando isso. A princípio, então, ela ficaria dessa forma aqui, né? Isso, daí agora a gente vai ajeitar ela para ela ficar da melhor forma possível para receber os amigos dele. Agora, com as 2 mesas montadas, é só escolher a que melhor se encaixa no seu perfil e aproveitar o domingo de Páscoa, seja com a família ou com os amigos.
depois da mesa posta, família toda servida, chega a hora do quê? Da sobremesa, do tão esperado chocolate de Páscoa. Mas quando a gente associa o chocolate a uma alimentação saudável, parece que essas duas opções não caminham juntos, certo? Ou não? Quem vai esclarecer essa dúvida pra gente é a nutricionista Ariane Serpa. Vamos conferir com ela então? Já deu água na boca só de olhar todas essas opções de chocolates? Pois bem, antes de sentir aquele peso na consciência ao se render a toda essa delícia, vamos saber o que é verdade ou o que é mito na hora de consumir o tão esperado ovo de Páscoa. E para isso, hoje nós viemos aqui na loja de chocolates Cacau Show para conhecer de perto todas essas opções. Seja ele branco, seja ele preto, enfim, opções realmente não vão faltar. E quem vai nos ajudar nessa descoberta é a nutricionista Ariane Serpa. Ariane, chocolate mais indicado, branco ou preto? Há sempre essa dúvida, né? Chocolate branco ou chocolate preto? Bom, o mais indicado sempre é o que tem um percentual de cacau maior. No caso, chocolates com mais percentual, 55, 65, 75 para cima, são os mais indicados. Entre o preto e o branco, o chocolate preto teria um teor de cacau maior, então ele é o mais indicado. Até porque o chocolate branco, ele não vai o cacau em si, ele vai a manteiga do cacau, tornando o chocolate mais gorduroso e mais açucarado. Em relação à quantidade, né? Tem uma quantidade estipulada para cada adulto de consumir diariamente o chocolate? Como é que funciona essa parte? Então, a gente sempre indica consumir com moderação, até pela questão da quantidade de açúcar e gordura que vai no chocolate. Porém, os chocolates que têm um teor de cacau maior, que seriam a partir dos 55%, a gente indica em torno de até 40 gramas por dia para a gente ter esse efeito benéfico, porque os chocolates com cacau, ele tem flavonoides nesse cacau que vão fazer o efeito de diminuir colesterol, baixar a glicemia, efeito antioxidante, anti-inflamatório. Então a gente indica o total de até 40 gramas por dia. Em relação a esse chocolate que você acabou de nos citar, tem algum exemplo aqui que a gente possa mostrar? Vamos mostrar? Sim, com certeza. A gente tem esse Intensidade aqui, que é um chocolate com teor, uma mistura de vários teores de cacau mais altos, a partir de 55%, tá? Inclusive, na quantidade ideal, ele faz bem para a saúde. Exatamente. A gente sempre diz para não haver um consumo exagerado, mas se consumir pequenas dosagens todos os dias, ele vai fazer esse efeito positivo, inclusive até de baixar a pressão arterial e colesterol alto também, tá? A gente tem barras, né? Por exemplo, esse aqui é um tablete de chocolate amargo com 85% de cacau. Então a gente sabe que ele é um chocolate não tão doce, porém o corpo acaba se acostumando com esse sabor mais amarguinho do chocolate e a gente acaba conseguindo comer tranquilamente. Até porque a alimentação é hábito, né, Ariane? Exatamente. Tudo depende da forma que a gente se alimenta por um determinado tempo para a gente ir se acostumando, com certeza. Nessa época do ano, a tentação já é grande entre os adultos para saborear aquele chocolate, imagina para as crianças, inclusive com aqueles tradicionais brinquedinhos para atraí-las ainda mais. Ariane, se o cuidado é essencial para o adulto com a quantidade por dia de chocolate, enfim, né? Como é que fica para as crianças? O cuidado é o mesmo? Como é que funciona? Porque tem aquele tal do brinquedo, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, o chocolate é escolhido pelo brinquedo, né? Quais são os cuidados com elas? Exatamente. Bom, na questão das crianças, elas acabam sempre procurando chocolates mais doces, chocolates mais gordurosos, até o chocolate branco, que acaba tendo uma patabilidade melhor. Então, assim, se a criança gostar também de chocolates um pouco mais ricos em cacau, seria interessante ofertar para essas crianças. Ou, de repente, a criança gosta de um chocolate com que vem uma castanha, uma amêndoa, né? Uma semente oleaginosa que acaba diminuindo essa redução, acaba reduzindo a questão do açúcar no próprio sangue, tá? Então, a gente tem algumas opções aqui que vem com brinquedo, é um chocolate um pouco menor e esse em questão ele tem
50% de cacau e ele é sem glúten e sem lactose, né? A questão do glúten e lactose a gente não pode retirar para todas as crianças, apenas aquelas que têm a intolerância, tá? Uma outra opção seria um chocolatezinho ao leite, né? Que também é uma quantidade pequena, um ovo pequeno que vem o brinquedinho que ela vai gostar. Só para frisar, o chocolate ao leite, ele tem em torno de 14 a 15% de cacau. Se comparar um chocolate mais amargo, que tem 50 a 90%, é uma diferença bem grande, né? Então seriam essas opções para as crianças, né? Ou de repente montar uma cestinha com bombons, tabletes, que não fique uma quantidade muito aumentada de chocolate, né? Inclusive, em relação a essas cestinhas, quando montadas, vale destacar que pode pôr também aquele iogurte, pôr uma frutinha, que também vai atrair as crianças, né? Que já tem o brinquedinho aqui no chocolate e ainda é mais uma opção, né, Ariane? Com certeza, a gente pode colocar de repente uma água de coco, um suquinho integral. Tendo essa variedade com o chocolate, a criança fica feliz, de repente compra o seu brinquedo separado, compra um bicho de pelúcia, monta a cesta para ela não ganhar apenas o chocolate. E um outro ponto são as questões de restrição alimentar, seja por questão de saúde ou até mesmo por estética. Ariane, quando é questionado nesse assunto em relação às restrições alimentares, né? Colesterol versus chocolate, também tem opção? Sim, a gente tem os mesmos chocolates falados anteriormente. O chocolate que tem um teor acima de 60, 55% de cacau, ele é rico em flavonoide. O flavonoide, ele reduz colesterol total, reduz glicemia, melhora a pressão arterial, então a gente indica esse, inclusive, para essas questões, né? Então, acima de 55 a 60%. Se incluir uma castanha, uma oleaginosa, uma noz, junto nesse chocolate, vai aumentar ainda mais esse poder antioxidante e anti-inflamatório do chocolate. Ariane, chocolate versus diabetes é sempre uma questão, né? Como é que funciona nesse sentido? Então, para os diabéticos, a gente acaba indicando consumir menos quantidade, porém a indústria hoje em dia tem feito chocolates próprios para diabéticos, com a inclusão de adoçantes, redução de açúcar e aumento de gordura, como por exemplo a gente tem aqui algumas opções. Ó, a gente tem essa opção aqui, que é zero adição de açúcar, da Dreams, né? A gente tem também alguma coisa em ovo, se a pessoa gosta de dar o ovo mesmo, né? Chocolate diet. Porém, lembrando que os chocolates diets não devem ser consumidos por pessoas que não têm diabetes, pessoas saudáveis, tá? Porque eles reduzem o açúcar, né? Colocam adoçante, porém eles aumentam muito gordura. Então, às vezes a pessoa come um chocolate diet achando que pode emagrecer, fazer uma dieta de restrição e acaba não tendo esse resultado benéfico. Então, na questão de... tem os lights. Existe essa opção também? Então, na verdade, para quem tem essa questão de apenas estética e não saúde, digamos assim, não que não seja a mesma coisa, mas para não tenho problema de diabetes, não tenho problema de colesterol, mas quero manter a forma, né? Como é que fica? Então, aí esses chocolates lights, eles têm redução de 25% de algum ingrediente. Pode ser açúcar, pode ser gordura, pode ser algum outro ingrediente. Porém, a gente indica mais os chocolates amargos e meio amargos, que eles trazem essa redução significativa de até mais do que 50% de redução e ainda traz esse benefício para a pele, anti-envelhecimento, a parte de estética, que são benéficos à saúde. E falando, destacamos para as crianças sem glúten e sem lactose, para adultos também funciona da mesma forma? Como é que é? Também tem essa opção, Ariane? Exatamente. Hoje em dia a indústria tem feito para adultos e para crianças. É mais comum a gente ter intolerância, principalmente os celíacos, que é a intolerância ao glúten em crianças. Porém, a gente tem essa opção em adultos também. Tanto é que aqui a gente tem a opção do ovinho sem glúten, sem lactose para adultos com 50% de cacau, com certeza. Ariane, na verdade, desde que seja consumido com moderação, o importante é isso, né? Que seja consumido com moderação, independente de ser Páscoa ou durante toda a época do ano.
o segredo é moderar, né? Exatamente, sempre moderar, não só a questão dos ovos, mas a alimentação no geral. A gente acaba preconizando que pode ser consumido de tudo um pouco, com moderação, para ter uma alimentação balanceada e saudável. Olha, depois de todas essas dicas maravilhosas da nutricionista Ariane Serpa, inclusive eu quero aproveitar a oportunidade e também agradecer, né, que ela disponibilizou parte do seu tempo para nos atender e trazer todos os detalhes sobre as verdades e os mitos do consumo do chocolate, do tão esperado chocolate de Páscoa, não é mesmo? Agora a gente vai a um breve intervalo comercial, mas não saiam daí. Daqui a pouco tem uma entrevista bacanérrima com o ator global Tiago Lacerda. Eu espero vocês, hein? Se você aprecia uma cerveja bem gelada, conheça a linha de cervejeiras e freezers da Gelopar na Refrigeração Graski. São mais de 30 modelos para você escolher. Trabalhamos com venda e assistência técnica autorizada. Refrigeração Graski, Rua Germano Furbringer 855, Jardim Maluche. Telefone 3351-0502. Empreiteira e mão de obra Souza e Araújo. Construção de casas, galpões e prédios, residenciais e comerciais. Mão de obra qualificada e materiais de primeira qualidade. Reformas e construções novas. Há 8 anos no mercado. Quer construir sem incômodo? Entre em contato com a gente. 3396-1115 ou 9687-8046. Empreiteira e mão de obra, Souza e Araújo. Nós já estamos de volta para o nosso segundo bloco do Espaço VIP de hoje. Agora vamos falar sobre beleza. Manter a pele limpa é fundamental. E para isso, nada melhor do que uma boa limpeza de pele. Procedimento esse muito procurado pelos homens. Vamos conferir? O primeiro passo na limpeza de pele masculina é a higienização da pele do cliente. Nós vamos começar com um sabonetinho neutro e depois vamos fazer a esfoliação. Qual é a principal diferença entre a limpeza de pele masculina e a limpeza de pele feminina, se é que tem alguma? O protocolo é praticamente o mesmo. Os produtos, basicamente os mesmos. Só a pele do homem, normalmente, ela é mais oleosa, naturalmente já, até em função do hormônio masculino, maior quantidade no corpo do homem. A tendência da pele do homem é ser mais oleosa. Agora estamos usando um sabonete líquido, neutro, para fazer a higienização. Se a pele for muito oleosa, a gente já usa um sabonete específico para esse tipo de pele. E hoje, em relação à procura de homens aqui na clínica, como funciona, Gisele? Também é a mesma quantidade que mulheres? Como é que está? A nossa clientela masculina para limpeza de pele está equiparada com a feminina. É praticamente, tanto homem quanto mulher, é meio-meio. E esse tipo de procedimento é indicado de ser feito de quanto em quanto tempo? Bom, vai depender muito do tipo de pele, né? Pele mais oleosa, a procura tem que ser com maior frequência. A gente recomenda pelo menos esperar um mês. Para poder fazer a próxima. Dependendo do caso, vai demorar uns 3 meses. Outros 1 mês, outros até mais de 3 meses, sem problema nenhum. Agora nós estamos removendo, então, o sabonete líquido. O segundo passo na nossa limpeza de pele é a aplicação do esfoliante. Já apliquei, inclusive. Ele vai afinar um pouco a pele, né? Vai tirar a camada de pele morta que tem e vai tirar toda a sujidade que tem, a sujeirinha que tem superficial.
Então, a gente aplica e vai massageando circularmente. O esfoliante, para quem não conhece, é tipo uma areinha fininha. Sim, a gente remove completamente o esfoliante. A pele vai ficar um pouco úmida e nós vamos aplicar uma máscara embebida numa solução emoliente que vai abrir os poros e vai amolecer tanto os cravinhos quanto as sujeirinhas que tiver na pele. Certo. Que depois, no outro passo, a gente vai remover a extração. Agora estamos aplicando a máscara com a solução emoliente de trietanolamina, que vai amolecer e facilitar o próximo passo, que seria a retirada das sujeirinhas, né? E dos cravos. Aqui é o procedimento que tem que ficar em cerca de 10 a 15 minutos, né? Agora ele vai descansar alguns minutinhos. Nós vamos deixar a máscara aqui agindo, o produto agindo, e ele vai ficar tranquilo aqui uns 15 minutinhos. Vamos apagar a luz, vamos deixar o cliente relaxando. Agora, depois que a gente fez todo o protocolo de limpeza e higienização, nós vamos para a parte da extração. A gente vai tirando a máscara. Lembrando que essa parte anteriormente ficou de 10 a 15 minutos descansando, né? Isso. Ficou 15 minutinhos, ele e a pele descansando. Agora a gente vai para a parte da remoção especificamente das impurezas e sujidades e cravos, que é a limpeza de pele em si, né? Então a gente... Esse procedimento, na verdade, essa parte do procedimento varia de pele para pele, né? Isso, varia de pele para pele. Tem pessoas que têm mais sujeiras e cravos e tem pessoas que têm menos. Então, com a nossa lupa aqui iluminada, a gente vai verificar a existência dessas sujeiras e vamos removê-las. A gente não recomenda fazer esse procedimento em casa, até porque as mãos não estão devidamente higienizadas, a gente em casa não usa luva, não limpa a mão, não limpa a pele corretamente e pode ocasionar infecções, né? E não, em casa também a gente não faz todo esse protocolo de abertura, fechamento de poros, que nós vamos fazer depois. E até pode acabar machucando mesmo a pele, né? Com certeza, uma unha pode ferir a pele, né? Bom, aqui nós estamos tirando algumas sujeirinhas, que não são especificamente cravos, é só uma oleosidade da pele, que se acumula mais na região aqui da testa, entre as sobrancelhas. Isso é bem comum, tanto em homens quanto em mulheres, mas mais em homens mesmo. Agora a gente vai secar para tirar o excesso de líquido, deixar a pele bem sequinha e vamos para alta frequência. Não se assusta, tá? Não dá choque, é só a sensação que é engraçada. Agora, depois da alta frequência, a gente vai usar a máscara calmante para aliviar esse vermelho e esse inchadinho da pele dele. A gente vai aplicar, ele vai ficar uns 10 minutinhos, 15, depende da pele, e depois a gente vai finalizar. Então, agora a gente vai remover a máscara calmante e vamos aplicar o filtro solar para finalizar. E aí ele já vai estar liberado. É normal a pele ficar um tanto quanto vermelhinha ainda, né? É normal. Tem pessoas que saem daqui que a pele fica bem vermelha. Tem outras que a pele não fica vermelha, que sai como se não tivesse acontecido nada. No caso dele aqui, a pele vai ficar um pouco vermelha sim.
A tendência é que hoje, até o final do dia, ela já se acalme, já fique normal. No máximo, amanhã. E os cuidados que ele deve ter hoje, evitar a exposição ao sol, né? Porque a pele já está um tanto sensível hoje. Procurar usar filtro solar, reaplicar à tarde. Lavar o rosto só com água fria, evitar a exposição ao calor e a água quente também, para não irritar mais ainda. Os cuidados básicos. Bom, para finalizar agora, como último passo, a gente vai aplicar o filtro solar. Que ele já vai hidratar um pouco a pele e vai proteger do sol e de outros danos que podem causar água. E vale destacar que é importantíssimo o filtro solar todos os dias, né? Não somente após a limpeza de pele, né? Todos, tanto homens quanto mulheres, e qualquer tipo de pele, tem que usar filtro solar regularmente para proteger dos raios, né? Que já está mais do que comprovado que não só causa manchas, mas o envelhecimento precoce, todos esses fatores. Então, o filtro solar deve ser aplicado sempre de manhã, antes de sair de casa, e reaplicado à tarde. E sempre que a gente estiver exposto ao sol ou às luzes fluorescentes também. Elas também causam envelhecimento da pele. Depois de 1h30, a limpeza de pele está concluída. É isso mesmo, né, Gisele? Isso mesmo. Depois de cerca de 1h30, o cliente está pronto, pode retornar para a sua vida normal, fazer trabalho, tudo que ele faz normalmente, cuidando com o calor, como eu já ressaltei antes, com água quente e usando filtro solar, pode continuar normalmente seus afazeres. E para a gente relembrar, vale destacar que a partir de quanto tempo é recomendado a próxima limpeza de pele? A partir de 1 mês, ele já pode retornar aqui. Se ele sentir necessidade de fazer já uma próxima limpeza, a partir de 1 mês já pode retornar. Bacana. Éder, inclusive você já tem o hábito de cuidar da pele em casa, né? O que também ajuda neste momento, né? Sim, eu tento, né, fazer o máximo de limpeza e tal. O que eu consigo aqui, que não tem na clínica os produtos necessários para fazer a limpeza, né? Certo. Então eu tento me cuidar o máximo que eu consigo em casa. Éder, falando um pouquinho aqui sobre o procedimento de hoje, a gente viu você sofrendo um pouquinho. Dói mesmo ou vale a pena? Não, é uma dor suportável, mas vale bastante a pena. Depois o resultado a gente vê que é um resultado bom, né? Então vale muito a pena. É recomendado? Sim, é recomendado. No nosso último programa, nós trouxemos uma matéria completa sobre os 20 anos do Stop Shopping, que teve a presença de 2 atores globais, o ator Kleber Toledo, que já conversou com a gente, e também o ator Tiago Lacerda, que está no ar na novela global das 7 com o personagem Marcos, um vilão. Agora a gente traz uma matéria bacanérrima com ele. Vamos conferir? O destino de Marcos é passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Eu vou me livrar de cada um deles. Aquela família ali, só a Laura me interessa. Na frente da noiva, parece um santo. Mas é só ela virar as costas para ele mostrar as garras. O que aquele pé rapado tá fazendo no meu consultório? Eu detesto atender esse tipo de gente. O Espaço VIP de hoje recebe o ator Tiago Lacerda. Tiago, vamos falar primeiramente sobre o seu personagem, né? Destaque na novela das 7, um vilão ou um galã? Eu sei lá, acho que é um... A minha palavra pro personagem não posso muito dizer. Mas a verdade é que é um vilão, é para ser o antagonista da história, é para ser a figura que movimenta a trama, que leva o casal protagonista por caminhos de conflito e tudo mais, desestabiliza a estrutura toda da trajetória dos heróis e tudo. E eu adoro fazer, é muito divertido, a novela é leve, o público adora. Eu acho que a novela está inserida no horário de uma forma muito original, muito bacana. Então, tá ótimo. Assim. Quando a novela vai bem, é tudo lindo. E a aceitação do público? Pois é, aceitação no sentido de rejeição. As pessoas odeiam o personagem, o público todo lida com
com aquele jeito torto de encarar as coisas, mas é o que acontece com os vilões de alguma forma, né? E ao mesmo tempo eles atraem muito as pessoas. As pessoas têm muita curiosidade por esse lado negro da força, assim, né? Essa é a história dos grandes vilões. Mas a rejeição é grande, as pessoas me param na rua sempre para falar coisas, mas é engraçado que ao longo desses 17 anos eu tenho um histórico de personagens, opa, tem um som rolando aí. Ao longo desses 17 anos eu criei um vínculo com o público de um jeito muito particular, assim. Os meus heróis, os heróis da minha carreira foram personagens muito mais iluminados, mais significativos, assim. Então, de alguma forma, as pessoas têm uma maneira de encarar quando eu faço vilão que é muito engraçado, assim. O público consegue me defender dos vilões. Né? As pessoas é como se gostassem muito de mim. Olha, a gente odeia o personagem, mas a gente adora você. Então tem uma coisa, eu acho que é um vínculo um pouco nessa memória dos heróis que eu já fiz, que foram muito mais e vários, e enfim. Então eu acho que é uma coisa engraçada quando eu faço vilão. As pessoas odeiam, mas nem tanto. Tiago, falando um pouco dessa parte da sua participação em eventos, né? Como aqui na comemoração dos 20 anos do Stop Shopping, é um contato direto com os fãs, né? É bacana isso para um ator, por exemplo, que vive em gravações, enfim, o público vê, mas porém o ator não consegue chegar perto. E nesse tipo de evento, sim, né? Pois é, assim, a gente faz para o público de alguma forma. Então a ideia de contar a história é também experimentar o que acontece depois, né? E eu acho que esse contato é maravilhoso, eu adoro quando isso acontece, é sempre muito bacana o carinho. Geralmente é muito carinhoso, geralmente comigo as pessoas sempre me respeitaram muito, assim, mesmo lá no início. Então é uma troca sempre muito justa, porque eu acho que respeito é o que comanda tudo sempre, né? Bacana. Então, para a gente finalizar, vamos mandar um recado para os fãs aqui de Brusque e de Santa Catarina? Vamos. Pessoal, um prazer estar aqui de volta. Que bom que vocês gostam da novela, gostam das histórias que a gente conta. A gente faz para vocês, eu faço para vocês. E é um prazer sempre. Daqui a pouco a gente está junto de novo. Na tela ou aqui, quem sabe. E nós estamos chegando ao final do nosso Espaço VIP de hoje, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Neste próximo domingo tem programa inédito do Estúdio Sertanejo, que começa com a programação de 2015. Quem vai trazer um recadinho para vocês é o apresentador Jefferson Bianchi. Olá, Danúbia! Olha só, primeiramente quero te parabenizar pelo programa Espaço VIP, hein? Programa sensacional, adorei a programação da TV Brusque, que estava precisando mesmo de um programa bem bacana como o seu. Uma revista eletrônica. Olha só, Danúbia, domingão, meio-dia, a gente volta com a nossa programação inédita. Programa muito legal com a dupla de Curitiba. E é claro, no Trocando Ideias, a gente vai estar falando com o Thiago Miller a respeito aí de esporte, halterofilismo, né? Muita coisa legal. Vale a pena você assistir também. Danúbia, tô te esperando aqui também, tá? No Trocando Ideias, pra gente saber um pouquinho mais desse projeto Espaço VIP, que já é uma realidade. E é claro, também saber um pouco da sua história. Beijão, tchau! Bacana, Jefferson, obrigada pela sua participação. E ó, lembrando então que domingo, meio-dia, tem Estúdio Sertanejo inédito, hein? Obrigada pela parceria, Jefferson. Bom, gente, agora eu vou me despedindo de vocês, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros. A Zani Beauty Hair, a Flash Biju, a Vera Lúcia Modas e também a Clínica Plenitar House. Muito obrigado pela companhia, eu aguardo vocês no próximo programa, hein? Até lá! Tchau!